O ser humano tem uma característica muito própria, que é a sua incompletude ao nascer. Ele precisa do outro. Ele nasce com uma imaturidade motora muito grande e, para sobreviver, precisa do outro. Inicialmente se achava que ele era absolutamente dependente e imaturo em todos os sentidos. Nas últimas décadas se desenvolveram muitos estudos e se mostrou que esse bebê humano tem uma série de competências auditivas, visuais, olfativas. Ele tem um repertório muito grande desenvolvido na espécie que favorece a interação com o outro. Ele tem uma maior expressividade que qualquer outro animal, não só a expressividade facial, mas gestos, posturas que lhe favorecem muito a interação com o outro. Na realidade, ele tem essa contradição, uma imaturidade muito grande e uma competência muito grande que vai possibilitar interagir com o outro da mesma espécie, que vai introduzi-lo na cultura e interpretar o mundo para ele e ele para o mundo. A capacidade interativa do bebê tem sido estudada em relação ao adulto, particularmente com a mãe, devido às concepções sobre maternidade, a organização das famílias em famílias nucleares. Nos últimos tempos, tem havido muitas modificações na forma das pessoas viverem, tem havido mais demandas para as mulheres entrarem no mercado de trabalho e se começa ou se recupera formas de educar coletivamente crianças. Em abrigos, em creches, em escolinhas, hotéisinhos. Mesmo bebês muito pequenininhos, nas últimas décadas, começam a frequentar instituições de educação infantil. Esses estudos da interação bebê-bebê são muito iniciais, particularmente no primeiro ano de vida. Nesses arranjos coletivos, não é o adulto parceiro mais frequente da criança, é a outra criança. E a pergunta que fica é: bebê interage com bebê? Usualmente é difícil de se ver e de se afirmar que ocorrem as interações entre bebês, principalmente porque os estudos acabam investigando a interação de crianças e de crianças pequenas mais no ambiente doméstico, em que tem poucas crianças, pares de idade, e normalmente nesses ambientes o parceiro privilegiado é o adulto. Vai ser com o ingresso dos bebês na creche cada vez mais cedo. Nesses espaços as crianças são em maior número e a razão adulto-criança é menor. E, portanto, existe uma maior possibilidade de se ver, de se apreender os processos interativos de crianças e mesmo de crianças bem pequenas. E é nesse contexto até bem recente, que vai estar sendo visto esses processos interativos de bebês. Mas na realidade essa nova estrutura de cuidado e contato das crianças entre si, ela acaba sendo muito mais um resgate de estruturas de família extensa que diminuíram muito no último século. Hoje as famílias são muito mais nucleares e as crianças acabam tendo um contato bem menor com os pares, principalmente no primeiro ano de vida. Eu concordo totalmente com você de que essa estrutura de interação entre pares não seja nova, mas vai ser a partir desses contextos coletivos que vai ser não só possibilitado, como exigido essa observação das interações de bebês. E os estudos têm mostrado que as características das interações bebê-bebê são diferentes daquelas esperadas de um adulto bebê ou entre crianças mais velhas. Como se ia olhar as interações de bebês com o olhar dessas interações de parceiros
do parceiro adulto com a criança ou de crianças mais velhas, não se enxergava como interação o que estava ocorrendo entre os bebês. E essa interação tem características diferentes. Ela é mais fragmentada por vezes, não tem aquele script. Ela às vezes ocorre por até um desajeitamento motor, a própria imaturidade motora que leva a criança a começar a interagir com a outra e a haver mais trocas. Então, embora sempre foi reconhecido que o bebê olha muito o outro bebê, se interessa muito pelo outro bebê, a ideia de que havia uma interação realmente só vem quando começa a se olhar em mais detalhe como que vai se dar essa interação. Devido à concepção do adulto e à própria incompletude motora da criança, muitas interações são evitadas ou até mesmo interrompidas. É óbvio que o adulto tem que estar atento para que as crianças não esbarrem entre elas, não se machuquem, né, para sua proteção mesmo. Isso na creche acontece muito, mas também não só na creche, porque mesmo ambientes domésticos, o bebê sempre é muito mais protegido porque ele está em risco de se machucar mais. Mas tem situações que as crianças estão indo nesse processo interativo e a forma como as educadoras ou mesmo as mães vão mediar é tentando fazer com que eles destaquem o outro como um amigo. Então vai ter várias falas no sentido de dizer, olha o amiguinho, é quase uma dança, um jogo de mãos e corpos das mães no entorno das crianças, no sentido de amparar, de proteger, de direcionar, de segurar a mão quando acharem necessário e até mesmo de retirar a criança quando elas acham que alguma coisa da relação, da interação pode vir a chegar no risco de machucar, por exemplo. É uma pena muitas vezes essas interrupções, porque o que a gente observa quando a gente vai estudar os bebês em creche é que existe aquela cena ali, existe um interesse dos bebês uns pelos outros, mesmo dos bem pequenos. E o que a gente viu é que mais do que interesse, existe inclusive a empatia. Na psicologia, de uma forma clássica, eles vão atribuir empatia quando a criança já teria se desenvolvido e adquirido uma noção de individualidade. De diferenciação. De diferenciação com o outro. Não só reconhecendo o outro, reconhecendo a dor do outro, se colocando no lugar do outro e tentando resolver. Então, mais do que interesse, inclusive, a gente já observa a empatia na relação com o outro, mesmo entre crianças pequenas. A empatia a gente viu mais no final do primeiro ano de vida. Esses detalhes das interações, eles são percebidos através do uso de uma nova metodologia, que é a videogravação. Ela tem sido utilizada em estudos recentes, especialmente a partir da década de 80, que permite que a gente grave as cenas e depois as reveja muitas e muitas vezes, podendo pegar os detalhes das cenas que antes eram perdidos. E esses estudos têm demonstrado que as interações entre as crianças pequenas, especialmente no primeiro ano de vida, elas podem até ser fluidas por conta da incompletude motora das crianças, mas nem sempre elas são breves. Fala mestre, né, Adriana? Isso daí é do seu trabalho na dissertação de pesquisa no mestrado. Conta um pouquinho a idade das crianças, fala um pouquinho do trabalho que fundamentou, inclusive, esses comentários que nós estamos fazendo. Eu utilizei um banco de imagens que acompanhou o ingresso e a frequência de 21 bebês de 4 a 13 meses a uma creche. E através desse estudo eu pude identificar que não é só o fazer algo juntos que a gente pode estar identificando como interação. Muitas vezes uma criança tem o seu comportamento regulado pela outra, ainda que esse outro não saiba que está sendo regulado. E muitas vezes nós, os adultos, interferimos trazendo outros objetos para as crianças, objetos idênticos muitas vezes, porque nós entendemos que as crianças estão tendo interesse pelo objeto que está com o outro. E não é bem assim. Nessa cena, por exemplo, a gente observa 2 objetos idênticos sendo oferecidos às crianças, quando na verdade o que chama a atenção da criança é o complexo bebê-objeto-bebê, que vai regular todo o comportamento. Então, quando a gente oferece um objeto idêntico,
acreditando que a criança está tendo a sua atenção dirigida ao objeto, muitas vezes nós interrompemos as interações. E é uma pena porque nesse movimento em que a criança busca o outro bebê com o objeto, papéis vão sendo aprendidos, reações vão sendo conhecidas, significados vão sendo construídos junto com o outro bebê através inclusive daquele objeto. E o que a gente vai ver, que de forma inclusive surpreendente, é que mesmo no final do primeiro ano de vida, em que tradicionalmente se diz que o bebê ainda não é capaz de fazer uso de signo verbal, a criança já tem o faz de conta. Mas observar essa construção de significados muito sutil não é um processo fácil. Conta para nós como é que você fez isso no seu estudo, Adriana. Eu utilizei uma metodologia chamada análise microgenética. Através das cenas gravadas, eu pude ir e vir no material diversas vezes. Eu assisti as cenas em velocidade lenta, ora em velocidade um pouco mais acelerada, para pegar o encadeamento das cenas, das ações, até porque eu estava entendendo a interação como muito mais do que fazer alguma coisa junto. Através dessa metodologia, eu podia pegar o início do acontecimento. Então, às vezes era um pequeno detalhe, era um olhar, um esbarrão, que minutos depois, tempos depois, ia desencadear não fazer alguma coisa junto, que é o mais facilmente observado, e através do percurso nessas cenas, desse ir e vir, eu conseguia resgatar a estrutura, né, o significado dessas interações. Para isso, realmente, a nossa experiência tem mostrado que precisa ter treino em pesquisa. Porque quando você olha a primeira vez, também nós não percebemos nada. E daí você vai devagarzinho, quadro por quadro, só daí é que você vai começando a constituir aquilo que você está enxergando, que não é aquela noção, como nós já discutimos, de como é a interação entre adultos ou entre crianças mais velhas, onde é muito mais fácil encadear e entender a participação de um e de outro. Mesmo a questão de olhar a díade, o que a gente tem compreendido é que não basta olhar os pares sem olhar o contexto sociocultural em volta. A forma como são mediadas, promovida ou interrompida as interações, como é que emerge a emoção, as relações, essa construção de significados. Então, para poder pegar a riqueza desse processo interativo, a gente tem compreendido que é preciso fazer um foco que amplia da criança e pegue ela com seus pares dentro do contexto sociocultural. Interessante, porque na realidade, agora pensando, mesmo você estava comentando de condições que favoreçam as interações. Isso. Para isso precisa a creche, a pré-escola, o abrigo, a instituição de educação infantil ter toda uma proposta psicopedagógica que esteja fundamentada nessa visão da criança capaz de interagir, mas necessitando de uma proposta pedagógica que vai organizar um ambiente que favoreça essas interações. E, fundamentalmente, também vai precisar ter todo um programa de formação dos educadores, das pessoas que trabalham com as crianças, para elas conseguirem enxergar essas crianças como competentes para interagir. Então vai precisar serem formados profissionais capazes tanto de organizar o ambiente, o tempo e o espaço, como capazes de olhar as crianças e respeitar e inclusive favorecer as suas interações, as suas atividades. E isso depende de um programa de formação, tanto prévia como em serviço, que deveria ser a marca de uma educação infantil de qualidade, como a gente vem lutando para desenvolver.
Siri que dança na beira do manguezal, feito criança brincando no seu quintal. Siri que dança na beira do manguezal, feito criança brincando no seu quintal. Dança Siri, dança Siri, dança. Dança Siri, pra alegria das crianças. Dança Siri, dança Siri, dança. Dança Siri, pra alegria das crianças. Anoiteceu, maré subiu, cadê Siri? Siri sumiu, foi se esconder do mar sem fim, pra não morrer. Siri